Irmãos amados, a paz do Senhor Jesus, glória a Deus, estamos de volta fazendo mais um estudo das lições de escola dominical. É um prazer estar com você. Seja bem-vindo ao canal Lição e Resposta. Eu sou Lúcio Rocha e nós vamos estar estudando hoje a lição de número 4 da nossa revista, a última deste trimestre de 2024. As promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Então, nesta revista, já estamos entrando na 4ª lição. Fique conosco. Muito bem, estamos de volta aqui, já entrando no início desta lição, na lição de número 4, que tem por tema promessa e obediência. Este é o tema da lição de hoje e nós vamos já entrando aqui no texto áureo da lição, que está inserido em João 14:15, que diz: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. A verdade prática diz: a obediência a Cristo demanda bênçãos espirituais que influenciam diversas áreas da nossa vida. A leitura bíblica em classe, ela está inserida em Deuteronômio, no capítulo 29, o versículo 1. O versículo 1 da nossa leitura bíblica em classe diz: estas são as palavras do concerto que o Senhor ordenou a Moisés na terra de Moabe, que fizesse com os filhos de Israel, além do concerto que fizeram com eles em Horebe. Entrando aqui, nos objetivos desta lição, que sempre serão 3. O primeiro deles é apresentar os termos do concerto de Deus com o seu povo no Antigo Testamento. O segundo, mostrar que o princípio da obediência também está presente no Novo Concerto. E o 3, refletir sobre as bênçãos provenientes da obediência a Cristo. Então, se nós atingirmos esses 3 objetivos, isso quer dizer que tivemos sucesso e aprendemos algo, dentro desta lição. A introdução diz da seguinte forma: a Bíblia apresenta uma relação entre promessa e obediência. Ao longo das Escrituras, percebemos que a obediência é um princípio divino que não caducou no Novo Testamento. Ela continua sendo querida por nosso Senhor para vivermos promessas específicas de Deus neste mundo. O Deus que prometeu no Antigo Testamento é o mesmo que prometeu no Novo, e, ao mesmo tempo, exige de seu povo obediência à sua palavra. Entretanto, quais são os termos da obediência no Novo Concerto, conforme revelado no Novo Testamento? É o que estudaremos nesta lição. Então, promessa e obediência são 2 coisas que andam juntas, interligadas. Com Deus se faz, sim, os pactos, uma aliança no Antigo Testamento. Abraão fez aliança com Deus, Jacó fez aliança com Deus, assim como também seu pai Isaac. Ambos participaram de uma mesma promessa, e Deus assim a fez, promessas tanto com conteúdo espiritual, como também promessas de bens materiais. A palavra de Deus, ela tem o seu sentido mútuo, tanto no abençoar quanto no obedecer. Vamos entrar aqui no primeiro tópico, que diz obediência no Antigo Testamento. Concerto de Horebe. O concerto feito por Deus com o povo de Israel no deserto de Horebe era uma reafirmação das promessas que ele havia feito a Abraão e a seus descendentes no deserto de Horebe, também denominado de Sinai. Ficou patente que o concerto divino exigia santa obediência do povo para que fosse bem-sucedido entre as nações. Se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes os meus mandamentos, então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Pela santa obediência, o povo seria um reino sacerdotal, um povo santo. E Deus, ele estabeleceu os concertos dos montes, o monte da obediência, o monte Horebe. Deus ali falava com Moisés. A buzina tocava quando Deus falava, a voz do Senhor, mais forte que um trovão. O monte Horebe, Deus ali falava com Moisés. A buzina tocava quando Deus falava, a voz do Senhor,
mais forte que um trovão, fazia com que os judeus eles assim sentissem medo. Porém, não era o que Deus queria, que eles sentissem medo, mas que eles sentissem o temor do Senhor e o amor por Deus, sendo-lhes grato por tudo quanto fizeram ao Senhor no decorrer dos anos, preservando a semente deles no deserto e assim também, como também quando estavam no Egito. Muito bem, quando Abraão ele recebe a promessa de Deus que seria pai de uma grande nação, aqui no Monte Horebe, quando os israelitas estão todos juntos, esta semente ela veio de Abraão e teria sim o cumprimento das palavras de Deus, que seria um povo santo, um povo, um reino sacerdotal, um povo escolhido, independentemente de nós acreditarmos que Israel seja um povo escolhido, eles sim são. Independentemente de nós não acreditarmos, eles sim são povo escolhido, nação santa, reino sacerdotal e um povo eleito. O subtópico 2, o concerto nas campinas de Moabe. Muitos anos se passaram depois do concerto de Horebe. A maioria dos peregrinos haviam perecido no deserto. Então Moisés reuniu novamente o povo, agora nas campinas de Moabe, pois uma nova geração estava prestes a entrar na terra prometida. Estas são as palavras do concerto que o Senhor ordenou a Moisés na terra de Moabe, que fizesse com os filhos de Israel, além do concerto que fizeram com eles em Horebe. Quando o povo, eles obedeciam, então eles honravam o concerto o qual eles haviam feito com Deus. Abraão foi chamado da sua terra, da parentela, do meio do seu povo, com uma única e específica missão: obedecer a Deus, sem saber para onde ia, ele saiu e habitou na sua terra, mesmo naquele momento ela não sendo dele, mas Deus disse: esta terra eu vou te dar por possessão a ti e a tua posteridade, ou seja, aqueles que virão depois de você, eles herdarão essa terra. Algo muito difícil para Abraão, porém, para Deus, tudo é possível. O Monte Moabe, uma região montanhosa que ficava ao lado também do Monte Horebe, fazia ali uma certa divisão entre eles, quando Deus estabeleceu o concerto no Monte Sinai, pedindo para que o povo fosse santo. Havia santa convocação, as pessoas tinham que se santificar, Deus falava com o povo, e daí então todos entendiam o que Deus queria, e ali Deus estava querendo estabelecer um concerto de amizade com eles, de pais e filhos, nação e o seu Deus. Porém, alguns deles se rebelaram, a sua ingratidão, a falta de gratidão no coração fizeram com que perecesse no deserto. Porém, Deus preservou ainda, e quando chega no Monte Moabe, ali Deus restabelece o novo concerto, faz novas promessas, e então Deus está reafirmando novamente que a terra de Canaã, ela seria o destino deles, terra que manaria leite e mel. As bênçãos, elas vão de bênçãos materiais, como também de imateriais. Deus sempre cuidando dos seus filhos, dando-lhes as bênçãos da grande salvação, como também as bênçãos terrenas, os favores e as riquezas desta terra. Entremos então no ponto subtópico 3, as promessas provenientes da obediência. O concerto de Moabe mostra uma lista de promessas que seriam proferidas no Monte Gerizim. Bênção na cidade, na propiciação, na vida doméstica, ao entrar e sair da terra. Em toda a área da vida dos judeus, as bênçãos divinas seriam derramadas como consequência da obediência aos mandamentos divinos estabelecidos nos concertos proferidos por Moisés. Também é verdade que a maldição seria proferida do Monte Ebal, como consequências da desobediência aos mandamentos do Senhor. Portanto, no Antigo Testamento, vemos que a obediência tinha uma relação direta ao cumprimento de uma promessa na vida do povo de Israel. Do Monte Ebal seriam proferidas as maldições por causa da desobediência, do descumprimento da palavra. Porém, no Monte Gerizim, no Monte Moabe, seriam proferidas as bênçãos da obediência, os frutos que eles recolheriam da obediência a Deus. Vamos
lembrar um pouco que quando Abraão, ele saiu da terra de seu pai, Abraão se tornou pai da fé, porque ele creu na promessa, saiu para um lugar onde ele não sabia que ia, mas ele creu. O pai de Abraão, Terá, era fabricador de deuses, e isso tornava algo muito complicado para que Abraão oferecesse ali sacrifícios a Deus, deixando de adorar os deuses da sua terra, e então acreditando no Deus que um dia falara para ele sair da sua terra. Abraão se tornou pai da fé. Isaac se tornou o filho da promessa. Já Jacó se tornou uma nação amada, uma nação eleita, um príncipe que Deus assim lutou com ele. Vamos entrando mais agora no segundo tópico da lição. O segundo tópico fala obediência no Novo Testamento, o novo concerto. Hebreus 8 apresenta aspectos do antigo concerto, mostrando o quanto eles apontam para o perfeito ministério do Senhor Jesus. Ali vemos que o relacionamento entre Deus e seu povo se dava por meio de uma fé manifestada pela obediência aos mandamentos da lei e a observação ao sistema de sacrifício do Antigo Testamento. Contudo, o profeta Jeremias profetizou que chegaria o momento em que Deus instituiria um novo pacto e que sua lei se estabeleceria no interior da pessoa, isto é, no coração. Se nós vermos o que diz 1 João, no capítulo 2, versículo 27, João está dizendo que agora não é necessário que alguém vos ensine, porque ele mesmo, o Senhor, ele dá o discernimento para que o servo de Deus ele saiba das coisas. Porém, esta bênção era proveniente do Espírito Santo. O Espírito da verdade, o Espírito do amor nos dá a conhecer as leis de Deus. Aquilo que o Senhor se agrada, há uma alegria, há uma satisfação em se fazer. E quando aquilo que o Senhor reprova é feito pelo servo de Deus, logo se há um entristecimento pelo Espírito Santo. O Espírito Santo se entristece e logo nós sentimos que algo grave foi cometido através de nossas atitudes. Então, Deus ele estabeleceu no Novo Testamento, através do sangue de Jesus, uma nova aliança. Não aquela aliança que era feita pelo sacrifício de animais, mas agora o sacrifício de Cristo na cruz, este sim substituiu qualquer forma de sacrifício do Antigo Testamento. As ritualísticas elas já não existiam no Novo. Apenas 2 tipos de rituais no Novo foram estabelecidos por Jesus. O primeiro era o batismo feito por João Batista e o segundo, a Santa Ceia do Senhor, que era celebrada na igreja primitiva sempre a cada domingo, né, a cada primeiro dia da semana, lembrando-se do dia em que o Senhor Jesus ressuscitou dentre os mortos. Desta forma, nós podemos entender muito bem que o Senhor Jesus, ele é o nosso Cordeiro Pascal e que a palavra de Deus, ela é introduzida no nosso coração, nas tábuas do nosso coração, não pelas tábuas da lei de Moisés, mas pelas tábuas do nosso coração, é inserido a palavra de Deus através do Espírito Santo. Continuando no subtópico 2. Jesus Cristo é o mediador. O Senhor Jesus é o mediador que estabelece o novo concerto, o novo pacto profetizado pelo profeta Jeremias no capítulo 8 e 10 de Hebreus. Em vista disso, podemos afirmar que o novo pacto é uma promessa de graça e amor de Deus ao que o respondem com arrependimento e fé à oferta de salvação. Assim, relacionamento de obediência entre o salvo e Deus se dá nos termos do novo concerto, em que o Senhor Jesus é o verdadeiro mediador. Em 1 Timóteo, no capítulo 2, versículo 5, e só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Há uma só fé, um só Deus, aleluia, uma só salvação que é proveniente do Senhor Jesus. No Antigo Testamento, as promessas, elas são tanto promessas materiais como promessas imateriais, bens, terrenos e também
bens espirituais, proveniente tudo da obediência a Deus. Quando Deus chamou Abraão, Abraão obedeceu. Quando Deus mandou Abraão sacrificar a Isaque, Abraão obedeceu. Quando Deus falou para Isaque que saísse, não descesse ao Egito, mas fosse para a terra dos filisteus, Isaque obedeceu, foi abençoado, e grande possessão de terras, grandes rebanhos, também Isaque adquiriu com sua esposa Rebeca. Isaque, ele é um tipo de Jesus Cristo no Antigo Testamento. Tanto é que quando Abraão foi oferecê-lo em holocausto, ali simbolizava o cordeiro que seria entregue por nossos pecados. Porém, um cordeiro que se levantaria do altar de sacrifícios e então ele reinaria, simbolizando tanto a morte de Jesus quanto a ressurreição. Isaque, ele é um tipo de Cristo no Antigo Testamento, simbolizando o Senhor. Já Jacó, ele ali é o cumprimento de promessas que Deus fez, promessas materiais, como também promessas espirituais. E uma certa vez, quando Jacó estava fugindo do seu irmão Esaú, que ele estava indo para as terras de Labão, no caso a cidade natal de Abraão, em Padã Arã, ele simplesmente, ao cair da noite, ele chegou na terra de Luz, então ele se deitou, colocou uma pedra na cabeça e Deus apareceu para ele em sonho. Ele viu uma escada que subia até o céu, uma escada que dava até o céu. Naquela escada, os anjos de Deus desciam e subiam por ela. E no topo da escada estava Deus, e ele falou: eu sou o Deus de Abraão e o Deus de Isaque, teu pai. E esta terra eu te darei, tanto do sul como do norte, do oriente ao ocidente, eu te darei esta terra e a tua semente. Naquele momento, Deus estava prometendo bênçãos tanto físicas, e também Deus disse: eu te protegerei por onde quer que fores, até que eu cumpra o meu propósito, até que eu tenha cumprido tudo. Deus estava não somente cobrindo Jacó de bênçãos materiais, mas também bênçãos espirituais. Terceiro ponto, obediência do novo concerto. Os ensinos do Novo Testamento mostram que fé e obediência andam lado a lado. Nosso Senhor ensinou: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. A expressão guardareis também pode ser substituída por obedecereis. Quando nós obedecemos, somos abençoados espiritualmente? Sim, somos guardados por Deus. O Salmo 91, ele fala que daquele que se refugia no esconderijo do Altíssimo, debaixo das asas de Deus, Deus assim o guarda, Deus assim o protege. Então são bênçãos espirituais que a olho nu não há como nós enxergarmos, porém Deus que prometeu para nós vida eterna, salvação, esse sim, ele está cumprindo com a sua palavra, e ele pode abrir-nos os olhos para que nós possamos enxergar tais bênçãos que é da parte de Deus. As bênçãos do Novo Testamento, elas não são bênçãos tão assim, digamos, bênçãos materiais, mas sim elas têm uma origem forte na espiritualidade, porque é o Espírito Santo o maior penhor, é o Espírito Santo o maior cumprimento da palavra, da promessa, é o Espírito Santo nas nossas vidas. No capítulo 10 de Marcos, no versículo 28, Pedro pergunta ao Senhor: o que vai ganhar nós que deixamos tudo por ti e te seguimos? Jesus diz: nesta vida 100 vezes mais, e no porvir a vida eterna. 100 vezes mais, por quê? Porque eles tinham deixado filhos, mulher, mãe, pai, deixou as suas terras. Jesus disse: nessa vida teria 100 vezes mais. Nós temos 100 vezes mais irmãos na fé do que biológicos. Nós temos 100 vezes mais mães na fé do que a nossa mãe biológica, que é só uma. Nós ganhamos amigos, terrenos, casas, pessoas que nos dão guarida e amor, pessoas que nos dão um aconchego, pessoas que nos dão apoio. Sempre tem. A comunidade de Cristo, ela é uma comunidade forte, ela é uma comunidade espiritual. Jesus disse que 100 vezes mais. Então,
Se nós formos comparar a quantidade de irmãos que nós ganhamos, a quantidade de pessoas que nos ajudam, que nos dão a mão, é 100 vezes mais. Bênçãos espirituais. No Novo Testamento, é o Espírito Santo que rege a vida dos que fazem parte do novo concerto por meio de Jesus Cristo, mediante a fé. Nesse contexto, aprendemos que uma vida de obediência a Cristo, mediante a obra do Espírito Santo, demanda bênçãos de natureza espiritual, que abarcam todas as áreas da nossa vida, porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo, Romanos 14 e 17. Então nós temos uma satisfação maior. As bênçãos espirituais que são derramadas através do Espírito Santo, a nossa alegria é proveniente dele, o nosso favor imerecido está conosco, que é o Espírito Santo. A salvação que vem do Senhor, de graça, que nós recebemos, ela é constatada pelo Espírito Santo. A obra de santificação que ele produz na vida de cada crente sincero, temente a Deus, este sim é próspero, porque as bênçãos, tanto material como imaterial, no Novo Testamento, é mais imaterial do que material. Nós temos, sim, ganho perseguições, nós temos ganhado muitos inimigos por causa da palavra. Jesus disse que o mundo não pode vos odiar mais do que a mim, porque primeiro me odiou. Então não há como nós pensarmos somente nesta terra por bens materiais. Paulo era rico, mas se tornou pobre depois de Jesus. Paulo era um homem reconhecido no meio acadêmico, era reconhecido no meio da cultura, mas depois do Senhor ele passou a ser perseguido. Nada disso foi o suficiente. O conhecimento, a cultura, a dupla nacionalidade, nada disso foi suficiente para que Paulo não recebesse as perseguições. Acreditar que nós só vamos receber bênçãos materiais por seguirmos a Cristo, isso seria um engano imenso. O apóstolo Paulo disse, se nós esperarmos por Cristo somente nessa terra, seremos os mais miseráveis dela. Seremos os homens mais miseráveis deste mundo. Então, as bênçãos de Deus, bênçãos espirituais, elas acontecem e têm sua amplitude maior no sentido espiritual. Vamos entrando agora no subtópico 2, falando da justiça e paz. Quem obedece a Cristo vive piedosamente em sua presença e em justiça. Mateus 5 e 6. Dessa forma, temos uma vida de retidão proveniente da fé e da obediência a Cristo, pois somos justificados e santificados por Deus. Então, a paz que excede todo entendimento torna-se realidade em nós. É aquela paz de que o Senhor Jesus falou aos seus discípulos, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou, como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, não se atemorize. O Senhor Jesus, ele está aqui, nos consolando de todas as formas. Antes da sua partida, o Senhor fez promessas, e essas promessas, elas abrangiam todo o sentido do nosso ser espiritual, do nosso íntimo. Deus estava conosco. Nós não seríamos mesmos pessoas naturais, mas nós nos tornamos amigos de Deus através de Jesus Cristo. Nós não somos mais inimigos, herdeiros da ira de Deus. Não, nós somos agora herdeiros das promessas que o Senhor fez, as promessas de salvação. Bom? Então, subtópico 3, o último, alegria no Espírito Santo. A alegria proveniente de uma relação com Cristo é a marca da vida de quem anda na justiça e tem a paz de Cristo. A Bíblia mostra que a alegria é um fruto do Espírito Santo. Conforme nos ensina as Escrituras, essa alegria não está condicionada aos ambientes externos da nossa vida, mas é consequência de uma vida cheia da presença do Espírito Santo. A presença do Santo Espírito enche-nos de alegria. Aleluia, glória a Deus. O Espírito Santo, o Espírito do amor, é Ele quem nos dá a força para caminharmos, recebendo as perseguições, recebendo
as angústias e livrando-nos de todas elas. É o Espírito Santo que sempre nos capacita. Pessoas que não têm este auxílio, elas querem por fim a sua vida e querem então desistir deste plano terrestre sem que Deus faça parte das suas vidas. Não querendo que Deus faça parte de suas vidas, elas então se tornam pessoas amargas, pessoas tristes e sem expectativa de futuro na vida. Por quê? Falta-lhes conhecer o Espírito Santo. O Espírito da verdade, como Jesus disse em João 15, o Espírito do amor que o mundo não pode receber. Mas vós o recebeis porque ele habita convosco e estará em vós. Este é o Espírito do Senhor que nos guia. Ok, muito bem, então vamos concluir aqui, né? Vamos ler a conclusão, que diz: nessa lição estudamos a respeito da obediência como relacionamento com Deus, tanto na perspectiva do Antigo Testamento quanto no Novo. Vimos que, a despeito do Novo Pacto ter superado o Antigo, o princípio da obediência a Deus e a sua palavra permanece o mesmo. Dessa forma, há promessas de justiça, paz e alegria no Espírito Santo para quem obedece aos mandamentos do Senhor Jesus. São promessas condicionadas à nossa obediência a Cristo. Glória a Deus. Chegamos ao final de mais um estudo da lição da Escola Dominical. Você que assistiu até o fim, te agradeço. Eu peço a você que deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sino de notificações, é necessário que ative o sino para receber as notificações sempre que eu lançar o vídeo para o YouTube, ele já possa também lhe informar que um novo vídeo está disponível para você assistir. Muito obrigado pela sua cooperação. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.